cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. É uma alegria estar convosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus, Ele é maravilhoso e nós estamos felizes por aqui estar. Quero agradecer ao pastor Vanderlei, pastora Sara, obrigado. Eu ia vir com a camisa do Brasil, mas a minha já não cabe mais em mim, né, irmão? Então eu estou aceitando doação, GG, XL1, G2. Eu fui pregar num congresso esses dias e o irmão falou assim: pastor, nós vamos fazer camisetas aqui, eu queria que o senhor pregasse com a camiseta. Qual que é o número do senhor? Esse irmão é de XL, G1, G2 para cima, senão vai ficar baby look, né? Já pensou, irmão, passou antes pregando com um biquinho de fora? Além de eu ser comprido, eu estou fortinho, né? Então, mas é uma alegria estar com os irmãos, que Deus abençoe. Queridos, nós estamos nesse propósito de Neemias, e Deus, Ele tem falado grandemente com a sua igreja, eu tenho certeza disso, e Ele vai continuar falando. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, capítulo de número 1, Neemias, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 4. Acho que está dando um pouquinho de microfonia, né, pastor? Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu. Isto é, eu vou ler na minha versão, diz assim: isto é, novembro, dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do império, em Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens indagueiros pelos judeus que haviam voltado, e os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram que aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco por mais uma vez. Já tem falado conosco por meio dos louvores. Continua falando, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, e é possível que os irmãos tenham sido ministrados por muitas das vezes, até mesmo em Neemias. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre algumas verdades para se fazer uma grande obra. Todos nós, de alguma forma, fomos chamados por Deus para executar ou fazer algo. Neemias é alguém que é chamado e é convocado por Deus para fazer uma grande obra. É interessante porque a pergunta que a gente faz ao texto é: quem era Neemias? Quem era Neemias? Neemias, cujo nome significa Yahvé conforta, ou o Senhor conforta. Neemias, ele era um copeiro do rei, a Bíblia o chama de copeiro real. No entanto, diferente do que nós conhecemos dentro da nossa cultura, quando alguém fala que o fulano é copeiro, trabalha na copa, mexe com cozinha, o contexto de Neemias é um pouco diferente. Neemias, na verdade, ele é uma espécie de um conselheiro real. O que seria isso? Ninguém em sã consciência, principalmente num contexto onde os reis eram facilmente envenenados, havia muitas conspirações.
Logo, antes que o alimento chegasse ao rei, passava por um crivo, alguém que fosse da sua confiança. Então Neemias era aquele camarada que provava o vinho antes do rei provar. Era mais ou menos assim. O rei olhava para o Neemias e dizia assim: Neemias, pode tomar? Ele disse assim: pode tomar, que eu também não morri não. Então você percebe que Neemias não era alguém pequeno, porque um rei, para confiar a sua vida a outro, ele tem que confiar no camarada. A pergunta é: esse Neemias vivia na onde? Ele vivia em Suzã, a mais ou menos 1.500 quilômetros de Jerusalém. Então eles estão distante de Jerusalém. Quando você vai estudar sobre Neemias, você percebe uma coisa: Neemias nasce dentro do cativeiro. Que cativeiro é esse? Cativeiro babilônico. É importante você entender isso. Por quê? Porque a nação, muitas das vezes avisada por Deus, que se eles não mudassem de comportamento, que se não mudassem de atitude, Deus iria permitir que eles fossem parar num cativeiro. E de fato o cativeiro aconteceu. Uma nação babilônica, Nabucodonosor vem, invade Jerusalém e leva o povo cativo. Pois bem, dentre desses cativos, eles vão ficar 70 anos de cativeiro. Só que vai ter muita gente que vai nascer no período de cativeiro. E pós-cativeiro, quando Deus permite que eles voltem para a sua terra, vai ter muita gente que vai continuar morando na Babilônia, habitando lá. Neemias é alguém que nasce dentro do cativeiro babilônico e vai assumir uma posição dentro do governo. Neemias está bem de vida, Neemias está tranquilo. Mas de repente vem alguém de Jerusalém, e só para você entender, se situar na linha do tempo, o cativeiro já havia passado. Então você já tinha uma primeira leva que tinha voltado para Jerusalém para edificar o templo. É a turma que vai com Zorobabel. Neemias ou Esdras já tinha ido. Agora é o contexto de Neemias. O que me chama a atenção é que Neemias faz uma pergunta. Ele sabe de onde que ele é, ele sabe quem é o seu povo, ele sabe a quem ele pertence, e ele faz uma pergunta: sim, aí, como é que está o povo lá? Aí alguém diz para ele assim: coisa tá feia, hein? Pessoal lá está em extrema miséria, a cidade e os muros estão todos derrubados, a coisa não está boa não. Aí o verso 4 diz que Neemias, quando ouviu isso, se assentou e chorou. Eu fico pensando, como é que esse cara, e permita-me chamá-lo de cara, não se ofenda, como é que esse cidadão sente tanto por Jerusalém, se ele nunca pisou lá? Como é que esse cidadão sente tanto por uma pátria, se ele nunca viveu lá? E Jerusalém é a capital da adoração. Jerusalém é a cidade do Deus vivo. Jerusalém é onde Deus se manifestava. Como é que esse homem está chorando tanto, se ele nunca nasceu lá? A resposta é simples: alguém que veio antes dele ensinou princípios e valores. Aí eu fico olhando para o Neemias e fico pensando uma coisa: é muito fácil para mim chegar e apontar para os mais novos e dizer assim: ah, essa geração não ama a Deus como a gente amava antes. Ah, essa geração não tem o temor a Deus como a gente tinha antes. Eles não provaram o que você provou. Eles não viveram o que você viveu. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quem tem que introduzir eles nisso é você. Quem tem que introduzir eles nisso sou eu. Por vezes eu vejo os meus filhos falando: nossa pai, eu queria ser na sua época. Às vezes eu conto algumas coisas e diz assim: nossa, eu queria ter vivido nessa época. Sabe o que eu vejo? Neemias está olhando e está dizendo assim: eu nunca pisei em Jerusalém, eu nunca vivi em Jerusalém, mas meus pais disseram que lá é a cidade do Deus vivo, lá é a terra da adoração, lá é o lugar aonde Deus escolheu para se revelar ao mundo.
Sabe o que eu fico pensando? O coração de Neemias queima, porque ele teve um pai e uma mãe que ensinou as verdades do Senhor. Meu irmão, se você não passar o cajado para essa geração, eles nunca vão temer a Deus. Então, pelo amor de Deus, não esteja ocupado demais para falar das grandezas de Deus. Não esteja ocupado ou cansado demais para falar do que Deus fez e do que Deus faz. Injete dentro dos seus filhos o amor por Jerusalém. Injete dentro da tua casa o zelo por Jerusalém. É fácil eu falar mal deles? É fácil. Porque antigamente a gente tinha os trabalhos de oração. A gente virava uma madrugada. Hoje o pessoal não aguenta mais. A gente nem vai quando tem. A gente nem vai. Então, se eu e você não introduzir eles sobre Jerusalém, sobre o Deus vivo, eles não vão saber. A minha esposa lida com criança constante. E é interessante, porque você tem criança que conhece toda a história do Naruto. Você conhece toda a história dos animes. Conhece todas as histórias dos super-heróis em quadrinhos. Mas não conhece uma história bíblica. E aí, a gente vai dizer assim, a culpa é dessa geração. Não. O Neemias nunca esteve em Jerusalém. Mas por algum motivo muito especial, Jerusalém nunca saiu de dentro dele. E se Jerusalém estava dentro dele, é porque alguém colocou. Coloca o amor de Jerusalém dentro dos teus filhos. Neemias sente tanto isso, que Neemias se vê nascer um propósito. Eu preciso fazer alguma coisa. Então eu queria pensar com você sobre algumas verdades para se fazer uma grande obra. Qual é a primeira verdade? A primeira verdade que eu quero pensar com vocês é que é preciso ter coragem para perguntar. Como assim, pastor? Veio um povo de Jerusalém, Neemias olhou para eles, e eu fico pensando que talvez Neemias está olhando e está dizendo assim: pergunta ou não pergunto? Vou lá ou não vou? E deixa eu lhe dizer uma coisa, para se fazer uma grande obra, primeiro precisa ter coragem para perguntar. E coragem para perguntar está totalmente ligado à sensibilidade e disponibilidade. Escuta isso. Ter coragem para perguntar está totalmente ligado à sensibilidade e disponibilidade. Como assim? Se não estás sensível a ouvir e nem disponível a ajudar, então não pergunte. Se não passa de hipocrisia. Como assim, pastor? Eu encontro o irmão e digo para ele assim: e aí, como estão as coisas? Está tudo bem? Aí diz para mim assim: então, irmão, não está não. Sabe o que? Calma, desculpa, eu preciso ir agora. Perguntei por educação. Não, perguntou por hipocrisia. Porque se você não está disponível a ajudar e nem sensível a ouvir, por que você perguntou? Você quer fazer uma grande obra? Quer ser um restaurador? Tem que ter coragem para perguntar. Quer restaurar o casamento? Tem que ter coragem para perguntar. Mas se você tiver coragem para perguntar, esteja sensível para ouvir e disponível a ajudar. Ô amor, tá tudo bem? E ela falou assim: então. Aí o homem diz assim: sabe uma coisa? Eu nem pergunto. Só que aí adianta a gente empurrando com a barriga e os muros estarem derrubados e as portas da nossa cidade estando queimadas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Os muros se fala de proteção, as portas se fala do acesso. Como é que está o nosso relacionamento, a nossa família? É algo que está aberto a qualquer ataque. Você precisa morar a tua cidade. Queridos, nós precisamos entender isso. Não despreze os pequenos começos,
Pois tudo começou por meio de uma conversa e de uma visita. Às vezes, o propósito da sua vida pode nascer a partir de um diálogo. Ai, Senhor, meu Deus, Senhor, o que é para mim fazer, Pai? Senhor, o que é para mim fazer na tua obra? Senhor, eu não sei o que é para mim fazer. Deus manda alguém do seu lado, conta a situação dele, fala o que está passando. Tu tem uma experiência igual, tem um testemunho de vida e não abre a boca. Nem para dizer, eu passei por algo igual, Deus me deu vitória, vai dar vitória para você também. Eu passei por uma experiência como essa. Quando recebi o diagnóstico, meu chão caiu. Quando alguém disse para mim que não tinha mais jeito, eu me desesperei, mas estou aqui para lhe dizer: Deus pode mudar a tua história. Deus mudou a minha história, vai mudar a tua história. Deus mudou a minha vida, pode mudar a tua vida. Mas a questão é, tem coragem de perguntar? Por quê, pastor? Porque depois daquela pergunta, a vida do Neemias nunca mais foi a mesma. E eu não quero te assustar, mas perguntou, se comprometeu. Se comprometeu, faz parte do problema. Pastor, o senhor está me assustando. Não, existe a diferença. Tem gente que é problema e tem gente que Deus chamou como restaurador. E Deus te chamou como restaurador. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Meu irmão, às vezes para nós é tão pouco, mas para quem recebe é tão grande. Às vezes para nós é tão pouco, mas para quem recebe, eu lembro como se fosse hoje, quando eu perdi o meu pai, e no meio, né, do sepultamento, aquela coisa toda, eu olhei e vi alguém ao longe, e alguém que eu sabia que era de longe, de uma igreja distante. E aí ele se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu vim aqui, eu vim com o carro vazio, só para dizer para o senhor, se precisar de levar alguém, de trazer alguém, eu estou aqui. Pastor, eu sou motorista, conheço as regiões, então aqui, estou só aqui no meu cantinho, só para dizer que se precisar, pode contar comigo. Irmão, não precisou de muito para marcar a minha história. De olhar dentre muitos amigos, ver alguém que saiu do outro lado para dizer assim: ó, se precisar, conta comigo. Às vezes é tão pequeno para você, mas para alguém que está no meio de um desespero, se sente tão seguro, tão acolhido. Deus te chamou para ser um restaurador. Meu irmão, se o Espírito Santo te impulsionar, chega para alguém e pergunta, mas não apenas pergunte, seja sensível para ouvir, porque às vezes nós procuramos alguém para nos ouvir e não temos. Neemias teve coragem para ouvir. Neemias saiu do seu bem bom para ouvir alguém que precisava ser ouvido. Mas uma grande obra se faz também com uma outra marca, ou a outra verdade. Para se fazer uma grande obra, é necessário ter amor. Como assim, pastor? Entenda uma coisa, irmão. A necessidade faz eu levantar de madrugada e orar por mim. A necessidade faz eu fazer um jejum de 24 horas, de 36 horas por mim. Mas só o amor faz eu levantar de madrugada e orar por outro. Só o amor faz eu fechar minha boca e dizer assim: não, hoje eu vou consagrar em prol da vida do A, do B e do C. Só o amor. O texto diz que quando ele faz a pergunta, ele diz assim: o povo está em grande miséria. O que esse povo está passando? Por uma crise econômica. Neemias está no lugar de fartura. Quando Neemias pergunta para o povo como está o povo, ele diz assim: o povo está em grande desprezo, o povo está enfrentando uma crise social. Neemias está bem no palácio. Quando a resposta de Hanani diz assim: os muros estão derribados, e como eu disse, as cidades eram cercadas. Logo Neemias está dizendo, a resposta que vem para Neemias é que o povo está vulnerável e inseguro. As portas são queimadas. Você sabe onde os juízes julgavam as causas?
nas portas da cidade. Neemias está lá e está olhando e dizendo assim: o meu povo está vulnerável, não tem juízo, o povo está em crise, a situação está feia. Aí Neemias diz assim: sentei e chorei. Irmão, você sabe o que é isso? Isso é empatia, colocar-se no lugar do outro. Isso é compaixão, pegar a causa de alguém como se fosse sua e lamentar por ela. Irmão, para fazer isso tem que ter amor. Tem que ter amor. Porque é muito fácil eu olhar para você e dizer: ah, coitado, mas o coitado que se vira, eu sigo a minha vida. Ah, coitada, que situação, mas ela que se vira, eu estou seguindo a minha vida. Mas Neemias amou tanto essa causa, que Neemias esqueceu de si e começou a lamentar por alguém que precisava. Querido, sabe o que é isso? Isso é igreja, irmão. Nós fomos chamados para fazer uma grande obra. Neemias esqueceu de si para pensar em alguém. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu tenho que me desprezar? Não. Mas Neemias sabe que o Deus a quem ele serve pode usar a vida dele para mudar a história de alguém. Irmãos, nós precisamos entender isso. Uma grande obra precisa ser feita com amor. E é interessante porque nós pregamos sobre o amor, temos seminários sobre amor, ouvimos mensagens todo dia no TikTok, isso sobre amor, nos shorts e tantas coisas. Amor, a gente posta sobre amor, só tem um diferencial: a gente não ama. Falar sobre amor é bonito, mas amar é muito melhor. Pastor, o senhor está falando isso, o senhor ama desse jeito? Não, estou tentando aprender. E esses dias eu disse para minha esposa, eu até me surpreendi, eu disse assim: parece que Deus vai mudando o coração da gente, né? Que eu cheguei para minha esposa e disse assim: estou preocupado com fulano e ciclano. Você acredita que ontem eu passei o tempo todo orando por eles? Eu até brinquei em casa assim: Deus está mudando mesmo. Porque antigamente o coração era meio duro. Disse assim: não quer saber de nada? Sabe o caminho das pedras, não quer aprender, azar dele. Eu era meio duro. Não que eu já tenha alcançado. Sabe aquela meio intolerante? Não, meu. Tem que o caminho é esse. Mas aí de repente o Espírito Santo começa a dar uma compaixão no nosso coração. Eu até brinquei com o Lucas e disse assim: o que está acontecendo, rapaz? Está amoroso. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca amor no nosso coração pela causa de alguém. E você sente essa causa como se fosse sua. E você esquece de pedir para você. Você esquece de orar para você e está lá: Deus, visita eles lá. Deus, visita ela lá. Deus, vai de encontro a ele lá. Sorri, irmão. Deus te chamou como restaurador. A partir de hoje teu coração não vai ser mais o mesmo. Você vai abraçar causas. Deus vai te mexer. Vai mexer contigo, você vai tirar do que é teu, vai dividir para abençoar quem não tem. Quando Deus chama a gente como restaurador, a coisa fica séria, não tem jeito. Mas para se fazer uma grande obra também se faz com jejum e oração. Olha que interessante. Perguntei, sentei e chorei, amor, e passei dias orando e jejuando ao Deus dos céus. Perguntar é bom, abraçar a causa é maravilhoso, mas se não tiver oração e jejum, a coisa não rompe. Sabe por quê, irmão? Tem coisa que foge da minha alçada, mas quando Deus entra na parada, a gente como igreja precisa parar de alguns jargões, algumas frases de efeito nossas. Tipo assim: vamos orar. Mas você crê que Deus pode responder a oração? Não é só um jargão, vamos orar. Irmão, o negócio não é colocar na mão de Deus. Não, o negócio é ir colocar na mão de Deus. Não é uma frase de efeito, não é uma frase jogada ao vento. Não, irmão, eu vou orar. Fique em paz. Eu vou falar com Deus.
Eu vou apresentar. Eu dou risada com a minha esposa, que ela fala assim: eu vou orar. Você vai ver. A gente até brinca assim: ferrou. Qualquer coisa lá em casa assim: eu vou orar, gente. Eu vou orar. Se assim deu ruim, a mãe vai orar. Agora o bicho vai pegar, irmão. A oração resolve. Só que quando a gente fala que Neemias jejuou e orou, parece que é aquela coisa rápida, né? O texto vai dizer que Neemias recebe a visita no mês de Quisleu, calendário judaico. Mas o nosso calendário, o mês de Quisleu, é aproximadamente novembro, dezembro. No capítulo 2, é aonde o rei dá oportunidade para o Neemias falar, e ele faz o pedido. É o mês de Nisan. E o mês de Nisan é março, abril. Então, da notícia, novembro, dezembro, sentei, chorei e fiquei dias jejuando e orando, até a resposta vir, você tem quase 4 meses de oração. Então, isso verdadeiramente é abraçar a causa. Eu estou jejuando e orando. Deus respondeu: ainda não, mas eu não vou parar, eu vou continuar. Então, querido, não clame até Ele ouvi-lo, clame até Ele respondê-lo, porque Ele é poderoso para responder. O problema é que a gente entra no propósito, 7 dias, no 6º dia você não viu nada, e disse assim: eu vou entregar amanhã, e não, depois eu paro. Neemias está orando, Neemias está jejuando, queridos. E quando você olha a oração de Neemias, eu acho isso lindo, porque tanto o capítulo 1 inteiro, na parte final, ele começa a fazer uma oração, fazendo confissão de pecado, primeiro, da casa do seu pai, da sua casa e pelo povo. Mas como assim? Irmãos, Neemias já nasceu dentro do cativeiro. Neemias era o único que poderia dizer assim: gente, eu entrei aqui de gaiato. Eu estou aqui por culpa do pecado do povo lá atrás. O povo que pecou e nós viemos parar no cativeiro. Mas olha que eu acho lindo em Neemias. Neemias é um restaurador, e como um restaurador ele não está procurando culpado, ele está procurando solução. Tem muita gente que em vez de apresentar a Deus e buscar uma solução, fica procurando culpado. Neemias está dizendo assim: Deus, os meus pais erraram, eu errei, o povo errou, mas eu estou aqui para pedir misericórdia, eu quero misericórdia. Deus, eu não estou aqui para dizer de quem é a culpa, eu estou aqui para dizer: nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um milagre. A tua casa precisa de um milagre, o teu casamento precisa de um milagre, a tua família precisa de um milagre. Entra no peito com Deus em oração e jejum, porque o milagre vai chegar. Oh, aleluia! Você crê que o milagre vai chegar? Persevera em oração, porque o milagre vai chegar. Sabe o que a gente precisa entender, irmãos? Oração sem ação é fanatismo. Oração sem ação é fanatismo. Agora, ação sem oração é presunção, não passa de aparência. Oração sem ação é fanatismo. Por quê? Porque eu oro, mas não estou fazendo nada para mudar. Agora, e aí, irmão? Estou no corre, irmão. Tinha comigo. Mas está orando? Então, só não, eu estou no corre. Mas está apresentando a Deus? É presunção, é só aparência. Neemias ora, mas também age. E aí eu quero pensar com você numa quarta verdade para se fazer uma grande obra. Qual é a quarta verdade para se fazer uma grande obra? É necessário ter projeto, é necessário ter planejamento. Como assim? Se você der um pulo lá para o capítulo 2, e você for olhar a partir do verso 1, Neemias vai se apresentar ao rei, mês de Nisan, já tinha passado 4 meses. Havia uma ocasião especial,
porque a rainha está junto do rei. E dentro dessa cultura não era comum a rainha estar presente. Prova disso é que quando a Esther ela vai assumir o trono, é por quê? Porque a Vasti foi convidada para se apresentar na festa e ela não quis ir, e não é o mérito agora da nossa discussão, mas as rainhas só vinham por ocasião do convite do rei. Se a rainha está junto, é porque havia uma ocasião especial. Neemias, como um copeiro real, está diante do rei. E aí o rei olha para ele e diz para ele assim: por que teu semblante está caído? Você não é assim? Você nunca se apresentou assim? Isso não é outra coisa senão amargura de alma. O rei fez uma leitura do que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que um coração alegre formoseia o rosto, mas um coração triste também deixa transparecer. Mesmo em época de pandemia, não é? A gente com máscara, a esposa olhava para nós e disse assim: tá tudo bem? Disse assim: tá. Disse assim: por que está com essa cara? Eu disse: mas só está aparecendo o olho. Né? A mãe olhava para a filha, por filho, está tudo bem? Eu disse: tá não. Olha essa cara aí, não está tapado até aqui. Mas o nosso semblante, o olho, aliás, o nosso olhar fala muita coisa, não é isso? Queridos, o Neemias então olha e diz assim: como não estaria eu assim, sabendo que o sepulcro, a terra onde os meus pais estão sepultados, está numa situação caótica. Olha que interessante. O rei faz a pergunta para ele assim: o que me pedes agora? Vem cá, irmão. O cara está 4 meses orando. Orando pelo quê? Orando para quê? Qual o propósito? Pastor, o que o senhor quer dizer? Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Ter propósito, ter planejamento, direciona até a nossa oração. Ué, você está orando para quê? Eu não sei, pastor, porque a minha oração já está decorada. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus. A gente, irmão, a gente pensa que a oração é uma espécie de mantra. Ficar repetindo. Não, oração é diálogo. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa. O salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, que o Senhor já conhece. Tem hora que a gente vai orar, né? Faz aquela pose de vaso, não é? Ó, irmão, vem orar. Irmão, dirige a oração aí. Ó a pose de vaso. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite memorável, a apoteose da tua glória nos envolva nesse conclave espiritual. Deus olha para nós assim: te conheço. Eu te conheço. Eu sei que você não está com essa bola toda e sei que você não é tudo isso. Oração é diálogo. Oração é chegar para Ele e dizer assim: Deus, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho um projeto. Olha, Deus, eu queria isso. Se eu tivesse condições, eu fazia isso. Olha o Neemias orando: Deus, está vendo lá? Eu queria restaurar lá, mas eu não tenho condição. Mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Ainda mais, o Senhor pode tocar em quem pode para me abençoar. O Senhor pode abrir porta onde não tem porta. Olha Neemias orando e planejando, orando e planejando, orando e planejando. O que me pedes agora? Aí ele diz assim: então orei a Deus. Capítulo 2, é aquela oração assim, sabe aquela oração que a gente faz em espírito? Senhor, é agora, vou falar. O que me pedes agora? Irmãos, Neemias sabia exatamente do que ele precisava. Quando eu estava estudando o texto, eu fiquei pensando: Neemias, como um restaurador e alguém que tinha propósito, planejamento, objetivo, eu fico que ele passava dias orando, dizendo assim: Senhor, para lá eu vou precisar de tantas vigas, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Irmãos, a gente está orando
pedindo as coisas para Deus, mas não tem propósito naquilo que a gente pede. A gente ora de manhã pedindo uma coisa, quando é à tarde já muda. Quando é no outro dia já pede outra coisa. Você já pensou se o Senhor fosse responder todas as nossas orações no momento que a gente acaba de fazer? Ia ser bom? Será? Deu qualquer problema na empresa lá, qualquer chabuço assim, só queria que Deus me arrancasse desse lugar. Eu não aguento mais ficar aqui. Quando é à tarde, alguém diz assim, ó, vai ter corte, estão mandando gente embora. Aí a gente faz uma mandinga evangélica, a gente bate 3 vezes na madeira e diz assim, a porta que o Senhor abre ninguém fecha, foi Deus que me colocou aqui dentro. Isso é mandinga evangélica, porque tu bate na madeira 3 vezes e diz assim, quem me colocou aqui foi Deus, a porta que Deus abre ninguém fecha. Irmãos, às vezes a gente fala as coisas e não sustenta. Neemias orava com um propósito, tinha planejamento. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está orando por algo, então se prepare, porque quando a oportunidade chegar, você vai estar pronto. Deus, prepare um carro para mim. Deus, prepare um carro para mim. Você já foi ver para tirar carta? Não, irmão, comigo o manto é diferente. Pega uma Bíblia, coloca ela no painel, uma bem grande, e os guarda ver que eu sou crente. A gente tem uma mania de espiritualizar as coisas, irmão, vou te falar. Neemias sabe que precisa fazer algo e por isso se preparou. Queridos, eu fico lembrando da oração que Salomão faz a Deus quando ele edifica o templo. E aí o texto diz que à noite o Senhor o visitou e pergunta para Salomão, o que queres? Se Deus te fizesse essa pergunta hoje, você saberia o que responder? Ou você diria assim, ixi, é tanta coisa, Deus, que eu preciso. Eu queria uma bicicleta. Não, bicicleta não, é uma moto. Não, se bem que eu não sei andar da moto. Irmão, você está orando pelo quê? Está pedindo pelo quê? A resposta vai vir segundo a oração. Querido, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do... Então, mas aí que está. Esse tempo vai chegar só para quem tem propósito. Há um tempo determinado para cada propósito. Se você não tem propósito, está esperando o que chegar? Ai, Senhor, não vejo a hora de chegar a minha vez. Para quê? Fazer o quê? Neemias sabia muito bem o que ele estava pedindo. Neemias sabe que ele precisa de algo. E aí eu fico pensando, irmão, que para se fazer uma grande obra, Neemias entende também que ele precisa de legitimação. O que é isso? Neemias não apenas quer agir por impulso. Neemias buscou os recursos espirituais, mas não desprezou os recursos terrenos. Ele olha para o rei e diz assim, rei, eu quero cartas. Ele quer ser legitimado naquilo que ele vai fazer. O que ele está fazendo? Eu quero uma autorização legal. Neemias sabe que embora ele tenha orado e Deus tenha aberto as portas, ele sabe que para poder agir, ele também precisa de recursos terrenos. E aí eu preciso entender uma coisa. Há uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, seja lento, mas não seja lerdo. Seja rápido, mas não seja apressado. Seja lento, mas não seja lerdo. Seja rápido, mas não seja apressado. O que ele está dizendo? Você tem que ter o equilíbrio. Você tem que saber agir dentro do equilíbrio. Problema, irmãos, que nós crentes temos a mania de espiritualizar onde não se espiritualiza. Temos a mania de querer espiritualizar onde não se espiritualiza. Pastor, o que o senhor quer dizer? A nossa nação vive por um momento que nós, como cristãos, precisamos saber que nós temos que agir como cidadãos. Aí o irmão disse assim, mas pastor, Apocalipse não vai se cumprir? Se vai. As coisas não vai tudo acontecer, vai. E eu disse assim, mas quem disse que eu preciso ser agente do anticristo?
Eu quero o melhor para os meus filhos. Eu quero o melhor para mim na minha época. Agora o que está escrito vai se cumprir. Agora, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é bíblico. Então eu preciso entender e buscar uma legitimação naquilo que são princípios estabelecidos. Eu não posso abrir mão de princípios e valores. Neemias sabe que ele orou, ele é espiritual, mas a parte dele como cidadão precisa ser feita. E aí ele olha para o rei e diz assim: rei, eu preciso de cartas. Cartas para quê? Para passar lá no jardim, para passar na fronteira. Irmão, sabe o que Neemias está dizendo? Eu preciso de uma autorização legal para fazer o que eu estou fazendo. Você já pensou se Neemias vai passando nas fronteiras e alguém olha e diz assim: quem é você? Ah, eu sou copeiro do rei. Não, mas e aí? Você está fazendo o que aqui? Eu vou restaurar Jerusalém. Quem foi que te mandou? Ah, irmão, é um manto espiritual, você não vai entender. Ué, Neemias está dizendo assim: meu filho, eu tenho carta do rei aqui, ó. Deixa eu passar, faz favor. Tem autorização para fazer o que eu estou fazendo. Você sabia que a gente, principalmente nós pentecostais, temos a mania de espiritualizar as coisas. O irmão vai fazer um evento na rua, aí ele não pergunta para a prefeitura se pode fechar. Aí dependendo de quem é, diz assim: vai, não, nós vamos fazer um evento aqui. Diz, mas é uma avenida, fica tranquilo. Ô irmão fulano, vira o seu carro lá de assim, ó. Mas pastor, mas e se vir o pessoal do trânsito assim, irmão? Nós já oramos, fica tranquilo. Ô fulano, puxa 2 bancos da igreja lá, põe lá na outra esquina, que eu vou fazer uma oração forte aqui. Deus, eu quero 2 querubins nessa ponta. Deus, um serafim na outra. E a gente faz aquela oração avivada. Até que vem o carro da prefeitura. Eu fico pensando, aproveitando da conjectura, lá no céu o querubim chegando. O senhor, você, o que aconteceu, senhor? Foi até dar uma força lá, mas o pessoal está tudo enrolado lá mesmo. Ninguém falou com prefeitura, ninguém falou com trânsito, o negócio está tudo torto lá. Uma vez eu fui pregar numa igreja, cheguei na porta, estava lotado, era uma grande campanha, e igreja lotada, e eu perguntei: onde é que eu posso parar? Aí um dos obreiros falou assim: pode parar aí, fila dupla. Eu disse: na rua assim? Fica tranquilo, pastor, tudo nosso aqui. Aí tinha uma fila de carro já. Eu estava meio atrasado. Eu disse: irmão, o senhor tem certeza? Se pastor, aqui é tudo nosso. Eu disse: então dá. Parei, um coração apertado. Fui pregar, culto rolando. Aí terminei, fui fazer a exposição dos meus livros, enquanto o pastor dava o término. Quando eu vou pôr os livros lá fora, que eu corro lá, só o meu carro sendo multado pelo carro do trânsito. Eu corri lá e disse assim: moço, pelo amor de Deus, não multa não. Ele olhou para mim e disse assim: todo mundo veio tirar, só o senhor que não veio. E por que eu não fui tirar o carro? Eu estava pregando. Resumindo, tomei uma multa para aprender. Querido, coisas que espiritualizam, a gente espiritualiza. Neemias está dizendo assim: eu busquei a Deus, Deus abriu a porta, porque se não fosse Deus tocar no coração do rei, eu não tinha alcançado essa dádiva. Mas deixa eu dizer uma coisa: palavras o vento leva, o que está escrito permanece. Rei, assina aí dizendo que o senhor dá autorização. Rei, assina aí que o senhor está. Palavras o vento leva. Então faz um documentozinho dizendo assim: ó, está feito, está apropriado, Deus abriu a porta, Deus deu, Deus realizou, porque Deus te chamou para fazer uma grande obra. Precisa ser melhor, irmão. A gente precisa entender isso. Neemias sabe o que ele precisa. Ele tem uma procuração real para fazer o que ele está fazendo. Deus hoje deu a liberação do céu, mas a liberação terrena vai chegar na tua mão.
Porque a obra de Deus, ela é completa. Deus está falando para alguém aqui nesta noite: conta os dias, e essa liberação terrena que você está aguardando vai chegar sobre a tua mão, e você vai dizer: Deus moveu os céus e chegou, está aqui para a glória de Deus. Oh, queridos, queria pensar com você num sexto princípio, ou uma sexta verdade para se fazer uma grande obra. Não ceda à pressão dos opositores. Se você olhar o verso 10 do capítulo 2, vai dizer assim: Sambalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Quem são esses camaradas? São pessoas vizinhas, províncias vizinhas, até mesmo samaritanos. É interessante porque ninguém quer fazer nada. Quando vem alguém para fazer, alguém fica incomodado. Só que na face da terra, ou na história bíblica, nunca houve ninguém que fosse fazer uma grande obra que não tivesse opositores, que não tivesse dificuldades. Aliás, irmãos, se você não quer incomodar ninguém, não faça nada. E mesmo não fazendo nada, vai sobrar. Você ainda vai dizer assim: eu estou quieto aqui, não fiz nada, sobrou para mim. Eu não falei nada, sobrou para mim. Irmão, sempre vão haver opositores, vai haver oposição. O problema é quando você cede a essa oposição. E nós às vezes temos um negócio assim: ah não, irmão, eu até comecei a fazer, mas eu vi que ia dar confusão, eu parei. Irmão, se Deus deu uma obra para você fazer, você vai parar porque surgiu o problema? Aliás, você acha que o inimigo está contente que você está fazendo uma obra para Deus? Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Tem alguns trabalhos que a gente pega lá para fazer que, chegou o convite para tal coisa. Eu já disse: ai, Jesus, tem misericórdia. Parece que o inferno inteiro se levanta. A gente nesse mês inteiro está pregando um monte de evento infantil. Trabalho árduo, eu trabalho infantil, irmão. Parece que é prova na hora de sair de casa até a hora de voltar. Pastor, o senhor vem pregar no encontro de casais. Aí eu digo: Jesus, tem misericórdia. Parece que quando vai falar de encontro de casais, parece que a coisa fica... Que eu mesmo já falei para Deus: eu não quero pregar no encontro de casal, não. Eu vou lá falar resolver o casamento dos outros, parece que vem atiçar o meu, eu não. Aí a Cláudia olha para mim e diz assim: Deus deu essa obra para a gente fazer. Eu falei: eu sei, mas é prova, parece que na semana que você vai falar do... Mas eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho, né? Que ela chega para mim antes de eu pregar e diz assim: filho, pode falar tudo, eu não tenho nada contra você que desabone, pode falar, fica à vontade. Assim, ufa! Irmão, sempre quando tem uma obra para fazer, vão ter opositores. Você vai parar porque alguém não gostou? O inferno inteiro pode se levantar, mas você e Deus é a maioria. Neemias, irmãos, ele tem que lidar com problemas, com inimigos, e nós chamamos de inimigos internos e inimigos externos. Por que inimigos internos? Irmãos, já haviam se passado 120 anos, desde que os caldeus haviam derrubado os muros, invadido. 70 anos de cativeiro se passou. Parte volta, a primeira leva com Zorobabel, depois vai uma segunda leva com Esdras, e agora com Neemias a terceira leva. Você tem mais de 100 anos. A primeira leva que voltou para reconstruir o templo. Só que os muros ficaram derrubados, há muita coisa bagunçada. É por isso que o profeta Ageu escreve lá: acaso é tempo de vocês habitarem em vossas casas belas e a obra do Senhor ficar abandonada? Ageu é levantado por Deus para animar o povo na obra. No entanto, o templo foi construído, escute, mas a cidade em si estava destruída. Neemias volta para reedificar a cidade.
É mais ou menos assim. Quem são os inimigos internos? É aquela turma que se acostumou a viver no meio do entulho. Quem são os inimigos internos? Aquela turma que se acostumou a viver no meio da bagunça. Aí vem Neemias e diz assim, ó, vamos restaurar isso aqui, nós vamos limpar, nós vamos tirar isso aqui. Aí tem alguém que diz assim, pra quê? Nós estamos bem assim. Mas a obra de Deus é completa. Sabe aquele tipo de gente que para chegar em casa tinha que pular um entulho? E se acostumou com o puxadinho, se acostumou com isso, se acostumou, que a gente usa com uma má expressão, do jeitinho brasileiro. Aí eu roubo, mas não roubo muito. Aí eu minto, mas não minto igual o fulano mente. Não, irmão, é entulho, tem que ser tirado, é entulho, tem que ser limpo. Se é para levantar o muro, tem que levantar o muro. Aí eu peco, mas não peco igual fulano. A gente fica querendo se comparar. É a política do menos ruim. Não. Neemias está chegando e diz assim, gente, nós vamos reparar os muros. Se ele tinha que, olha que interessante, inimigo interno se combate mudando a mentalidade. E para mudar uma mentalidade de alguém que está enraizada, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, irmão. Porque você está mostrando para ele, mas não quer entender. Está mostrando para ela, mas ela não quer entender. Você assim, gente, mas peraí, eu estou te mostrando. Aí você vem com papel, desenha, tal. Aí no final diz assim, não, mas não sei não. Vai ser melhor. Olha, Deus vai restaurar, vai abrir, vai destravar aquilo que está travado. A sua vida vai melhorar. Eu não sei não. Se não bastasse tentar mudar uma mentalidade interna, ele tem que lidar com os inimigos externos. Que aí ele está edificando o muro, e o povo está olhando e rindo, dizendo assim, se passar uma raposa e encostar no muro, cai. Tu já pensou, irmão? Tu está trabalhando o dia inteiro no sol quente, levantando o muro. Um infeliz passa do lado e diz assim, se passar uma raposa aí, encostar, cai. Tu assim, vem aqui, tu vê que vai cair? É nessa hora que você pede graça, não é, irmão? Se você pedir força, você arrebenta o meio mundo, não é não? Neemias tem que lidar com tudo isso. E para isso, Neemias não cede à pressão. Neemias está edificando o muro. Vem alguém para ele e diz assim, Neemias, desce aí, vamos esclarecer umas coisas. Capítulo 6, 4, capítulo 4, depois. Neemias, vamos tirar limpo aí algumas coisas. Olha a resposta de Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E outra, se eu descer para ter com vocês, a obra vai ficar parada. Então fica tranquilo, deixe quem quiser falar, deixe quem quiser dizer, eu sei a minha posição em Deus, eu sei aonde Deus me colocou. Está perdendo tempo demais tentando justificar para todo mundo. Está perdendo tempo demais tentando se explicar para todo mundo. Quanto mais tu se explica, mais tu se enrola. Não foi Deus que mandou tu fazer a obra? Não foi Deus que tu chamou? Então faz igual Neemias. Colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Colher de pedreiro numa mão e espada na outra. Um trabalha, o outro fica de guarda. Quando o outro vai trabalhar, o outro fica na torre da vigilância. É assim. É por isso que para se fazer uma grande obra, você não pode ceder à pressão. E para mim encerrar, uma sétima e última verdade, para se fazer uma grande obra, eu ia falar 120, tá bom, irmão? Vou falar só 7. Eu falo assim, esse irmão é um mestre de obra, misericórdia. Chamar ele para construir minha casa. Uma sétima verdade para se fazer uma grande obra. Uma grande obra se faz com união. União. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Irmãos, ninguém faz nada sozinho. Embora Neemias foi usado por Deus, embora Neemias foi levantado por Deus,
Quando ele chega em Jerusalém, ele faz avaliação. Olha todo o perímetro. Você vai ler no texto que tem hora que ele diz que deixa o seu animal na qual ele estava montado, que nenhum animal passava. Ele avalia tudo. Depois que ele avaliou a situação, convocou o povo, os anciões do povo, e disse assim: nós vamos restaurar esse lugar aqui. Mas Neemias, como é que você vai fazer? A mão do Todo-Poderoso é favorável a nós. Querido, se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai ver a obra de edificação. E o capítulo 3 vão ter frases do tipo assim: desde sacerdotes a ourives, perfumistas, governadores. E uma frase que é comum no capítulo 3 é sempre assim: e junto a ele e ao seu lado, estava assim, estava o sacerdote, e junto a ele o ourives, e junto a ele fulano, e junto a ele, sabe por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Deus nos deu uma obra para fazer, mas você precisa entender que essa obra é feita com união, com unidade. Tem coisa, irmãos, que a minha esposa faz que não tem jeito, eu não consigo fazer. Mas tem coisa que eu faço que ela não faz. Tem coisa que os irmãos que estão aqui eu não faço. Tem coisa que o outro faz que você não faz. Mas se nós nos unirmos, a obra vai ser realizada. Deus te chamou com um propósito. O que me chama a atenção dentro do texto é que quando você olha lá o capítulo 3, do verso 23, depois 28 a 30, a ordem de Neemias era assim, ó: cada um comece a edificação do muro defronte à sua casa. O muro cercava a cidade, então cada um tinha que começar de frente à sua casa. O que isso quer dizer para nós? A parte que cabe a você, é você que tem que fazer. A parte que cabe a mim, sou eu que tenho que fazer. Ah, pastor, mas é porque o governo... Não, a parte que cabe a você, faça. A parte que cabe ao fulano de tal, ele vai fazer. E aí, queridos, para mim encerrar, Neemias 6, verso 15 e 16, diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você crê que a obra vai se realizar? Você crê que essa obra vai acontecer? Com a permissão do pastor, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu queria chamar a minha equipe de louvor para adorar a Deus aqui. Irmãos, Deus colocou uma obra para você fazer. E eu quero dizer para você nesta noite, que a obra que Deus nos deu para fazer, ela vai ficar pronta. E eu quero ser profeta da palavra e dizer que ela vai acontecer num tempo muito mais rápido do que você imagina. Talvez nem o Neemias pensava que em 52 dias ia acontecer, mas aconteceu. Mas eu disse que uma obra se faz com união, e nós estamos juntos nessa. E há uma palavra que diz assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, tudo você pode, vai acontecer para a glória de Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.